Bom, pessoal, chegamos na nossa aula 29. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês algumas utilidades que a gente pode ter com matrizes. E eu chamei de desenhando com matrizes. Ok? Vamos lá. Desenhando com matrizes. Uma matriz numérica não serve somente para fazer cálculos. A gente pode codificar uma matriz de forma a criar um desenho, por exemplo. Então, olha só o quadro aí abaixo, com pontos numerados de 1 a 15. Cada ponto representa um lugar definido que pode ser representado por uma matriz. Então, o que a gente está dizendo de lugar definido é que cada ponto tem uma numeração, e essa numeração pode ser utilizada como matriz. Eu vou mostrar no próximo slide. Então, olha só, temos uma matriz aqui do tamanho 15 linhas e 15 colunas. Essa matriz, ela tem alguns valores, e esses valores vão seguir uma certa tabela que está anotada aqui, ó. Quando o valor anotado na matriz for 0, a gente não vai fazer nada. Quando for 1, a gente vai ligar com uma linha reta. E quando for 4, uma linha curva desse formato. E quando for 5, uma linha curva do outro formato. Então, sobre o que eu estou falando? Assim, olha. Imagina que a gente vai falar do... Primeiro, vejam que aqui na diagonal principal, todos os valores são 1. Porque eles representam, na verdade, os mesmos pontos, né? O que a gente quer dizer com ponto? Ponto está funcionando assim, ó. Imagina que eu tenho aqui o 3 e aqui o 6. No 6 com o 3, eu vou encontrar um 0. Significa que naquela tabela que a gente tem lá, ó, nessa tabela, o ponto 6 e o ponto 3 não vai acontecer nada entre eles. Então, entre esse ponto e esse ponto, a gente não vai fazer nada, que é o que está escrito lá em cima. Quando está marcado 0, a gente não vai fazer nada. Quando há um número, por exemplo, aqui, ó, o 6 com o 9. Olha só, o 9 com o 6. Tem um 1, não tem? Então, ele está dizendo que entre o ponto 6 e o ponto 9, a gente deve ligar com uma reta. Uma linha aqui. E assim, eu vou fazer com todos os pontos que fazem parte desse processo, tá bom? Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E vamos começar então. Olha só, primeiro ponto, que está marcado 1, é o 2 e o 5. Então, entre o ponto 2 e o ponto 5 vai 1. 1 é linha reta, então, uma linha reta. Entre o ponto 2 e o ponto 6, está marcado 4. 4 é uma curva, assim. Entre o ponto 5 e o ponto 7, está marcado 1, uma linha reta. Entre o ponto 7, 5 e 8, está marcado uma linha reta. Isso, 1 também. Entre o ponto 6 e o ponto 9, está marcado uma 1, linha reta. Entre o 7 e o 11, 1 também, linha reta. Entre o 8 e o 11, linha reta, 1 também. Entre o 9 e o 12, 1, linha reta. Entre o 11 e o 14, 1, linha reta. E entre o 12 e o 14, também curva. A gente pode observar, por exemplo, que entre o 2 e o 6 aqui, ó, tem um 4, tá vendo? Porque entre 6 e 2 e o 2 e o 6 é a mesma coisa. E assim a gente repete. Todos que, por exemplo, entre o 11 e o 7, ó, entre o 7 e o 11 é 1 também. E eu desenhei, vocês viram que bonitinho o desenho do barquinho aí, você pode criar o desenho que você achar
que quiser, com quantos pontos você quiser usar. Agora vejam só isso. Eu tenho uma figura, ela tem 5 lados, certo? E eu posso representar essa figura em forma de matriz. Assim, ó. Cada ponto da figura, cada ponto está representado pelo seu número da linha e coluna. E eu coloquei como ponto A, por exemplo, 2 e 4. Então eu tenho 2 é o valor aqui, ó, no X, e 4 o valor no Y. Então, X e Y são colunas e os pontos são representados em linha. Então, o ponto B, que está aqui, é aqui em cima, ó, 5 e 5. O ponto C, 7 e 3. O ponto D, 5 e 1. E o ponto E, né, 2 e 2. Certo? Então, todos os pontos estão representados ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz e vou somar com uma matriz qualquer, que eu resolvi 4 e 1. 2 linhas e 2 colunas, então, ou melhor, 5 linhas e 2 colunas, eu posso somar as duas, e o resultado será esse. 6, 5, 9, 6, 11, 4, 9, 2, 6 e 3. Tá certo? Eu vou reproduzir essa matriz. Então, 6, 5, ela é 6, aqui embaixo, ó, 6, 5, aqui, nesse lugar. 9, 6, 9, 6, aqui. E assim, eu vou reproduzir essa matriz. Vejam, minha figura se deslocou 4. O interessante é isso, ó. Ele se deslocou 4 para cá e 1 para cima. Certo? Então eu posso fazer essa mudança. Agora a gente está vendo um novo quadro, tá? Temos aí um triângulo desenhado com os pontos A, B e C. Vocês estão vendo lá. De novo, olha. A é 1 e 2. B, 3 e 5. E C é 6 e 3. Então eu vou transformar os pontos A, B e C em linha e coluna com uma matriz. Assim. X e Y são as colunas, os pontos são representados em forma de elementos da matriz. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha matriz e vou multiplicar por uma matriz menos 1, 0, 0 e menos 1. É possível multiplicar porque a primeira matriz, aqui representa os pontos, tem duas colunas, e a matriz que eu vou multiplicar, ela também tem duas linhas. Então é possível fazer multiplicação de matrizes. Cada linha multiplica cada coluna. Fazendo a multiplicação, aqui já está feito direto, mas é assim, né? 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 0. Então 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 0, menos 1. 1 vezes 0, 0, mais 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes menos 1, menos 3, 5 vezes 0, 0, e assim sucessivamente até chegar ao final. Então, eu obtive uma matriz
e vocês estão vendo lá, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 6, menos 3. Na verdade, a matriz que eu obtive é a matriz oposta, né? Olha, que tem todos os sinais trocados. O que isso faz? Olha só. A minha figura passou aqui para baixo, ficou completamente invertida. Certo? Então é possível inverter essa matriz multiplicando por essa matriz aqui. Inverter, que eu quero dizer, é inverter a figura. Colocá-la de cabeça para baixo, totalmente invertida. Na verdade, essa matriz menos 1, 0, 0 e menos 1 é essa que eu mostrei aí, ó, menos seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2 e menos seno de π sobre 2. Só informação, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Mais um caso. Olha só. Mais ou menos o mesmo triângulo que a gente tinha na outra lá, com a mesma matriz. 1, 2, 3, 5, 6, 3. São os 3 pontos. Eu vou multiplicar por essa matriz agora. 1, 0, 0 e menos 1. De novo, gente, é aquela matriz trigonométrica lá. O resultado é esse, ó. O que eu vou fazer nesse caso? A minha figura vai ficar assim, ó, espelhada. Então, multiplicando por aquela matriz, eu obtive uma figura espelhada. Vocês podem ver. O ponto A virou D, o ponto B virou E, o ponto C virou F. E vocês estão vendo que ela está espelhada, tá? Do outro lado, com o mesmo formato, só que cabeça para baixo. Mais um. O mesmo triângulo, e agora eu vou espelhá-lo de outra forma. Ó, a mesma matriz, vou multiplicar por essa e vou ter esse resultado. Certo? E eu vou espelhar com esse resultado, olha só, para o outro lado. Quando eu mudei todos os sinais da matriz inteira, ela transladou do primeiro para o terceiro quadrante. Quando eu mudei só os sinais da segunda coluna, ele espelhou para baixo. Quando eu mudei os sinais da primeira coluna, ele espelhou para a esquerda. Outro caso, triângulo. Agora eu vou somar com esse valor, menos 7 e 0. E cheguei a esse resultado. O que acontece com a matriz, com o triângulo? Ele simplesmente transladou para o segundo quadrante, sem mudar a forma nem a posição. Só mudou de um ponto para outro. Então, várias coisas são possíveis. Você pode aumentar, diminuir, dependendo de como você utiliza esse processo de soma, subtração, multiplicação. Vamos ver a seguir uma foto e como ela pode ser desmontada e remontada com o uso de matriz. Então, olha só, essa foto ela está desmontada, mas sem que a gente veja, atrás dela existem posições determinadas, como se fosse uma matriz de 4 linhas e 4 colunas. Assim, ó. Então, o primeiro elemento, segundo, então. Se você for colocando cada um no seu lugar, você vai obter como resultado a foto, mesmo que ela esteja toda embaralhada, você pode colocar ela de volta, desde que as partes estejam numeradas de acordo com a matriz. Cenário bonito, né? Muito legal. E é isso. Chegamos ao final. Agora é só esperar os exercícios que o professor vai passar para vocês, ok? Até a próxima, pessoal.